O pau quebrou no quarto episódio de Invencível e o Mark e o seu pai estão em grande perigo. Fala pessoas, tudo de boa com vocês? Espero de coração que sim. Eu sou o Almir e sejam bem-vindos ao Viciados em Série, esse canal que fala tudo de Invencível. E galera, por enquanto o Mark não tá fazendo jus ao nome Invencível, porque desde a temporada passada até esse último episódio dessa temporada, o Mark só apanha. Dessa vez ele apanhou muito até da avó da Chiquinha lá do Chaves. Se continuar assim, ele vai ter que mudar o nome para Facilmente Vencível. Mas antes da gente falar de como o Mark apanhou mais do que mulher de malandro nesse episódio, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ajudar o amigo aqui. A primeira parte da segunda temporada de Invencível acabou nesse quarto episódio. Eu não sei se tu lembra, mas essa segunda temporada vai ser dividida em duas partes. E a segunda parte está sendo prevista aí para o começo de 2024, mas não tem nada 100% certo ainda. E esse quarto episódio foi o melhor até aqui. E rapaz, vamos começar o assunto do vídeo falando do Nolan, o Omni-Man, que foi quem mais me surpreendeu nesse episódio. Mostrando um lado totalmente diferente da sua cultura, né? Das suas raízes viltronomitas. E são uma raça de conquistadores. Calma que eu vou te explicar. No episódio mostra todos os eventos do Nolan, logo depois que ele não matou o Mark e foi embora. Tudo isso é mostrado com uma trilha sonora melancólica sensacional. É mostrado que o Nolan vagou por um bom tempo pelo universo com um dilema dentro dele. Porque ele não sabia se o que ele fez foi certo ou errado, afinal de contas ele matou muita gente. Por outro lado, ele também pensa se foi certo ou não ele abandonar as suas raízes. Afinal de contas, ele é um viltronomita, né? E ele tinha a missão de dominar a Terra. E essa é a natureza dos viltronomitas. Então ele fica ali dividido, se ele fez o certo ou o errado. Claro que ele pensa, né, que isso não deveria ter acontecido, porque ele deveria ter executado a sua missão sem pestanejar, porque isso é da natureza de sua raça. O problema é que o tempo que ele passou na Terra junto com os seres humanos, principalmente com sua esposa e seu filho Mark, fez com que ele se afeiçoasse aos seres humanos, despertando nele sentimentos que só os seres humanos despertam em outra pessoa. E é por isso que ele ficou sem saber o que fazer. E então, na dúvida, foi quando ele não executou a sua missão contra o Mark, porque, pela lei viltronomita, se o Mark não aguentasse o ataque, ele deveria ser morto porque não era forte o bastante. E ele ficou sem entender o que estava acontecendo com ele, até o momento em que ele caminhava nas bordas de um buraco negro. Cara, é incrível mesmo, hein? E lá ele salvou uma nave que estava sendo sugada para dentro desse buraco negro, agindo sem perceber como um verdadeiro super-herói, que era o que ele fazia na Terra. E dentro da nave está aquela raça de Traxianos, que é aquela raça de alienígenas meio gafanhoto, meio insetos. E por agradecimento, essa raça pede para que o Nolan seja seu imperador. E no meio de tudo aquilo ali, acaba que o Nolan casa com uma mulher gafanhoto, e os dois têm um filho. E é claro que o filho deles dois é meio viltronomita e meio Traxianos. Agora se liga, galera, porque essa raça de Traxianos são muito inteligentes, mas que vivem muito pouco. Eles vivem mais ou menos um ano terrestre. Se nós, os seres humanos, vivemos mais ou menos 80 anos, eles vivem um ano. Agora, galera, chegando na cena do final do episódio passado, aquela que a gente ficou na dúvida de qual seria a reação do Mark com o pai dele, na moral, eu achei que ele ia partir pra pancada. Por conta de tudo que rolou, por toda a maldade que o Nolan fez com o Mark e com a mãe do Mark. Eu acredito que por um instante o Mark pensou em partir para cima, mas ele lembrou daquela surra que ele levou lá atrás e disse: não, vem cá, dá um abraço que é melhor assim. Mas brincadeiras à parte, apesar da raiva que o Mark está sentindo, ele ainda ama muito seu pai. O Omni-Man era o seu herói preferido, ele queria ser igual ao seu pai quando crescesse, até o dia da surra. Para completar mais ainda a raiva do Mark, ele descobre que o pai dele está com uma nova família e o desgraçado ainda pede ajuda para que o Mark ajude a salvar o planeta. E outro detalhe é que a ideia do Nolan era pedir a ajuda do Mark para ajudar a enfrentar os viltronomitas que viriam atacar o planeta. Porque com certeza eles viriam atrás do Nolan e ia matar todo o povo. E o que ele queria, a ideia dele, era que o Mark ficasse para ajudar ele nesse combate. E como o Nolan sabe do modo operante dos viltronomitas, ele achou que o ataque ainda ia demorar mais um pouco. Por isso ia dar tempo dele treinar o Mark e os dois treinando junto iam ficar mais fortes. Tanto o Nolan quanto o Mark. Mas o problema é que os viltronomitas decidiram antecipar o ataque, pegando o Nolan de surpresa e forçando o Mark agora a lutar para salvar aquele povo e também o seu irmão. E os 3 guerreiros Viltrons que chegaram são os mesmos que quase mataram o Allen. Mas quando a luta começou para valer, o Omni-Man se mostrou muito mais poderoso do que os 3. Mas lutando 3 contra 1, é claro que ele não ia conseguir vencer. Inclusive, os 3 guerreiros sempre citam o Omni-Man
como o grande Omni-Man, né? O grande Nolan, mostrando pra gente que o Nolan realmente é um Viltrunamita muito poderoso e que um guerreiro Viltrunamita sozinho não ia ser capaz de derrotar o Nolan. O Mark estava mais atrapalhando o Omni-Man do que ajudando, até o momento que ele teve que entender que ou ele luta como um Viltrunamita ou ia morrer, como o próprio Omni-Man falou pra ele. É aí que ele acaba dando um pau na avó da Chiquinha, mas acaba se dando mal por não querer finalizar o combate. O Mark é um ser humano e ele pensa como um ser humano. Ele não gosta de matar. Só que, como o pai dele falou, na luta contra um Viltrunamita, se ele não tomar uma atitude e não finalizar a ameaça, ele vai acabar sendo morto, porque os Viltrunamitas não tem esse pensamento de não matar como os seres humanos têm, como um super-herói da Terra tem. E mais uma vez o Mark não acaba sendo morto por conta do seu pai, que mais uma vez em combate salvou a vida dele. E o episódio acaba com o Nolan capturado e levado para a execução. O Mark agora, um dos grandes lá dos Viltrunamitas, dá a missão que era do Nolan, de dominar a Terra, de preparar a Terra para a invasão Viltron, para o Mark e ameaça o Mark dizendo que se ele não fizer isso, muitas pessoas vão morrer, que se ele ajudar na dominação da Terra, vão morrer só as pessoas necessárias. E as coisas agora estão preocupantes para o Mark, porque ele não sabe o que fazer. Ele vai ter que voltar para a Terra e ainda vai ter que ficar com seu irmão para criar, já que a mãe do garoto só tem 2 semanas de vida. Agora eu fico pensando na reação da Debbie quando o Mark chegar com o filho do Nolan ou outra pessoa para ela criar. Logo agora que ela estava tendo uma reaçãozinha, pessoas. Em paralelo a tudo isso, lá na Terra, teve o arco da Eve. E ela acaba descobrindo que ela trabalhando sozinha está fazendo mais mal do que bem para ela. Inclusive, nesse episódio, 2 pessoas morreram por conta das ações dela. Tivemos também o Donald descobrindo que ele é um ciborgue. E galera, pode ter certeza que o Sinclair, o doutor, o cientista Sinclair, tá por trás de tudo isso, já que lá na primeira temporada ele fez um monte desses ciborgues aí, e quando ele foi capturado, o castigo dele foi trabalhar com o Cecil. Então pode ter certeza que muita coisa vai vir por aí, porque quando o Mark descobrir tudo isso, o bicho vai pegar. E é isso, galera, esse foi o episódio 4 que fechou a primeira parte da segunda temporada de Invencível. E agora Invencível vai ter aí um período de tempo aí até voltar ano que vem, ao que parece no começo do ano que vem, mas nada tá certo ainda. Então vamos esperar um pouco mais para falar da segunda temporada de Invencível. Essa animação que realmente é a melhor animação dos últimos tempos. E falando em Invencível, galera, eu tenho um vídeo lá no grupo de membros que você precisa ver, que é falando sobre o herói à prova de balas. E na tradução aqui do Brasil ficou Blindado. E esse cara é um personagem muito importante no universo de Invencível. Então lá eu tô contando vários detalhes sobre a chegada desse cara e sobre a origem dele. Então vai lá no grupo de membros, galera. Eu não tenho ninguém ainda inscrito no grupo de membros. Então eu preciso que você dê o primeiro passo. Você me ajuda e eu te ajudo levando novas informações e informações inéditas. Informações que você só vai ter lá no grupo de membros. Muito obrigado por tudo. Obrigado por você ter ficado até aqui. Se você ficou até aqui, e até a próxima.